Esse vídeo aqui vai responder as maiores dúvidas sobre emagrecimento. São perguntas que as pessoas costumam me fazer antes de tomar a decisão de começar uma dieta ou um tratamento para poder perder peso. E a primeira delas é uma pergunta que assombra muita gente. Vou ter que ficar sem comer carboidratos? Olha, se eu tivesse que dar uma resposta curta e rápida para essa pergunta, a resposta seria não. Não precisa ficar sem comer carboidrato, mas também comer carboidrato demais pode atrapalhar o processo. Então a jogada é encontrar uma forma de comer alimentos que tenham carboidratos sem cometer o erro de comer carboidratos demais. Do ponto de vista fisiológico, os carboidratos são tão necessários para a nossa saúde que se a gente deixar de comer todos os carboidratos, o nosso fígado vai produzir mais do que o suficiente para o nosso corpo funcionar perfeitamente. Isso significa que eles não são essenciais na dieta e dá para ficar sem eles numa boa. Mas por outro lado, aquela fama de que os carboidratos prejudicam a nossa saúde hormonal, fazendo o corpo produzir insulina demais e fazendo a gente ganhar peso, também é bem exagerada. Sempre que a gente come alguma coisa, a gente oferece dois tipos de alimento para o nosso corpo. Energia, na forma de calorias, e blocos de construção, que são as proteínas, vitaminas e os minerais. Os carboidratos, eles são só energia, e é aqui que está o problema. As pessoas estão engordando hoje em dia porque elas comem poucos blocos de construção e ao mesmo tempo elas comem energia demais, muitas calorias. O problema não é comer carboidratos. O problema é comer carboidratos demais dentro de uma rotina em que a gente come poucos blocos de construção. E quando a gente fala em comer carboidratos, não dá para colocar todos os alimentos que têm carboidratos dentro da mesma abordagem. Existem várias formas da gente comer carboidratos. Alguns alimentos possuem uma alta carga de carboidrato por porção, e esse é o caso dos pães, dos doces, dos salgadinhos e da maioria da comida processada que a gente come por aí. Mas também a gente tem vários alimentos que possuem baixa carga de carboidratos por porção, que são as frutas, os tubérculos e os legumes. E tem os médios, que são os grãos. Dá para comer todos eles numa dieta de emagrecimento. Até mesmo pizza, salgadinho e refrigerante. Mas isso só é possível quando a gente arruma uma série de outros fatores na rotina e ativa o modo emagrecimento de funcionamento do nosso corpo. Com o modo emagrecimento ativo, é possível comer mais quantidades de carboidratos sem atrapalhar o resultado. Um exemplo, se você acorda de manhã e come pão com geleia, suco e café com açúcar. Depois, mais tarde, come um lanche com biscoito integral. E depois almoça um bifinho pequeno com uma montanha de arroz, feijão, farofa e sobremesa. À tarde come um chocolate e ainda resolve jantar uma pizza. O somatório no final do dia é praticamente uma overdose de carboidratos, muitas calorias na forma de carboidratos. Mas se você acorda e come 2 ou 3 ovos com uma fatia de mamão, almoça uns 2 filés com uma batata e mais alguns legumes, come um iogurte integral no meio da tarde, e no final do dia você come um bom sanduíche com bastante proteína. A quantidade de carboidrato nesse contexto já é bem menor. Então, se você come mais blocos de construção do que energia na sua rotina, essa energia pode vir dos alimentos que são ricos em carboidratos. Mas se você come energia demais o tempo todo, esse é o verdadeiro problema, e não a presença de carboidratos. Então, voltando para uma resposta rápida e objetiva, você vai poder comer carboidratos. E quanto mais comer corretamente na sua rotina, mais vai poder comer carboidratos de todos os tipos durante todo o processo. Uma outra pergunta que eu recebo bastante é se dá para emagrecer tendo uma vida social intensa. A pessoa tem festa toda hora, happy hour, almoço de família, e lógico que todos esses eventos sociais são cheios de bebidas e comidas tentadoras. E muita gente tem medo de se comprometer com uma dieta por conta desse tipo de dilema: emagrecer ou deixar de ir nessas festas e aproveitar. Eu tenho algumas considerações sobre isso que eu acho bem importantes. A primeira coisa diz respeito ao que eu já respondi em várias outras perguntas. Quanto mais disciplina você tiver nas suas refeições da rotina, mais você vai ter liberdade para participar de eventos sociais sem prejudicar o modo emagrecimento do seu corpo. A segunda coisa importante que eu tenho para dizer diz respeito àquela mentalidade de tudo ou nada, que muita gente tem. O problema não é você ir na festa ou no jantar e comer umas fatias de pizza ou cerveja. O problema é achar que isso estragou tudo a sua dieta, ferrou tudo, e aí pensar:
já que bebi, agora já era. E aí só volta para a dieta lá na segunda-feira. Esse tipo de conduta é o problema. Um dos antídotos para esse tipo de modelo mental é você ter uma quantidade limite de refeições livres na sua semana para você poder comer o que quiser sem culpa. Porque muita gente vai num evento na sexta e só volta a comer bem lá na segunda-feira. Conta comigo, um jantar na sexta, mais 3 ou 4 refeições no sábado, mais 3 no domingo. São umas 7 refeições seguidas só comendo bobagem e sem disciplina. Mas se a pessoa tem, por exemplo, 4 refeições livres para fazer na semana, sendo que ela já vai fazer lá entre 21 e 27 refeições na semana inteira. E ainda por cima, essas refeições que ela vai fazer livres são espaçadas, bem espaçadas uma da outra. Sabe o que isso significa? Que ela fez 85% das refeições da semana corretamente. E com 4 refeições livres por semana, dá para você ter evento ou comer fora dia sim, dia não. Uma coisa distante da realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas elas saem para comer muito menos do que isso. E por último, além de ter uma quantidade limite de refeições livres, a pessoa pode fazer um planejamento da semana dela. Se você olha lá na sua agenda e vê que você vai ter um almoço na casa da sua sogra no domingo, você pode deixar para gastar uma dessas refeições livres lá nesse almoço. E você não gasta essa refeição livre comendo qualquer bobagem na primeira oportunidade que aparecer. O planejamento prévio é ótimo para você encaixar as refeições livres nos eventos sociais e poder conviver com as pessoas sem parecer que você está fazendo dieta. Você não precisa escolher entre fazer dieta ou ir nas festas. Nem precisa levar marmita fit na festa e muito menos comer antes de sair, né? Algo como uma saladinha de frango em casa, assim você chega de barriga cheia na festa e nem aproveita a festa. Festas servem para serem aproveitadas. Você precisa desenvolver estratégias para ter disciplina na sua rotina o máximo que você puder. Assim você vai aproveitar as festas sem culpa. Você nunca vai estragar a sua dieta por comer ou beber algo gostoso numa festa ou outra. O que estraga a dieta é comer algo gostoso e não voltar mais para a sua dieta. Aproveitando que a gente está falando sobre os eventos sociais, muita gente me pergunta se vai ter que deixar de beber com os amigos para emagrecer. Isso também faz muita gente deixar de tentar perder peso e continuar ganhando peso com o tempo. E isso não tem necessidade. Se você faz parte desse grupo de pessoas, saiba que você não precisa deixar de consumir álcool socialmente para você conseguir emagrecer. Eu lembro de um cara que antes de entrar no meu programa, ele me perguntou se ele ia ter que deixar de beber cerveja. E ele bebia bastante cerveja. Eu disse para ele uma coisa assim: primeiro, comece a fazer tudo aquilo que a gente vai sugerir para você, aqui no programa. Se você não perder peso com isso, aí a gente volta a conversar sobre esse seu hábito aí de tomar cerveja. E ele teve bons resultados, ele conseguiu emagrecer bastante. Se eu tivesse sido muito técnico e dito para ele uma coisa assim, ó: a cerveja atrapalha a fisiologia saudável do corpo e isso vai ser proibido durante o processo, senão você não vai conseguir emagrecer. Ele não ia nem ter começado. Mas não adianta, né? Não existe milagre. O álcool sempre vai atrapalhar o processo. É bem difícil emagrecer se você beber demais. O álcool, além de ser bastante calórico, ele prejudica o metabolismo das calorias e em grandes quantidades ele prejudica o ganho de massa muscular. Mas existem vários tipos de bebidas alcoólicas e algumas podem ser piores para o processo de emagrecimento do que outras. E mais uma vez, aquilo que você faz na sua rotina, repetidamente, importa mais do que tomar uma ou outra de vez em quando. Bebidas alcoólicas não ajudam a emagrecer, mas se você quiser beber durante o processo de emagrecimento e continuar tendo resultados, você precisa utilizar as seguintes estratégias que eu vou passar aqui. A primeira, escolha bebidas que possuem menos calorias adicionadas ao álcool. Aqueles drinks que levam creme de leite, leite de coco, açúcar, leite condensado, eles acabam sendo muito mais calóricos. Eles têm a caloria do álcool e mais as calorias que foram adicionadas. Uma dica é fazer as batidas e caipirinhas, né, que combinam as bebidas destiladas, que geralmente elas possuem apenas as calorias do álcool, com frutas cítricas ou menos calóricas e adicionar os adoçantes. Assim você participa do happy hour com o pessoal todo, tomando bebida sem prejudicar tanto os seus resultados. Tem álcool, mas sem um monte de energia extra adicionada lá, entendeu? A segunda estratégia é preferir os vinhos secos.
Eles também possuem poucas calorias extras, porque durante o processo de fermentação da uva, todo o açúcar presente na uva vira álcool. Só os vinhos doces e suaves que eles possuem açúcar na composição. Então tem que tomar cuidado com esses aí. E a terceira dica é evitar as cervejas, a não ser que você goste muito. Porque as cervejas, elas possuem grandes quantidades de carboidratos líquidos junto com o álcool. E para piorar, muita gente que bebe cerveja não toma uma ou duas, toma um monte. Então uma dica para evitar isso é tomar cervejas de qualidade superior. Assim você bebe menos, mas em compensação você bebe melhor. Muita gente acha que as cervejas sem álcool elas são melhores, mas isso não é verdade quando a gente quer emagrecer. As cervejas sem álcool não possuem o efeito e as calorias do álcool, mas possuem ainda mais carboidratos líquidos. De qualquer forma, cerveja não é amiga do emagrecimento. Mas se você bebe pouco, ou só em ocasiões especiais, e faz tudo certinho na sua dieta, lá na sua rotina, tomar uma cerveja nas suas refeições livres pode nem atrapalhar o processo. Outra dica importante é o seguinte: se você gostar, dá preferência para aquelas cervejas que possuem baixos carboidratos, já tem várias por aí, já existem várias marcas. E para fechar, fica a mesma conclusão de sempre contra as abordagens muito radicais. Quem faz com muita disciplina a dieta correta na rotina, tem mais liberdade para tomar uma ou outra de vez em quando. É a disciplina e a consistência que trazem a liberdade e permitem a gente aproveitar as boas coisas da vida sem sentir culpa. Então, minha sugestão para você que evita fazer dieta porque gosta de tomar uma bebida de vez em quando é: comece a comer certo, mesmo bebendo. Talvez você descubra que dá para ter resultados sem abrir mão do seu momento de relaxamento. As pessoas também perguntam muito se elas vão precisar passar fome comendo muito menos do que elas estão acostumadas. E essa é uma pergunta importante, porque elas estão acima do peso, comendo mais do que precisam e fazem isso porque sentem fome. Só de imaginar em comer menos, elas já sofrem por antecipação e ficam cheias de receio de começar uma dieta, porque parece ser certeza de que vai ter muito sofrimento e pouco resultado. E para piorar, elas lembram das antigas tentativas de emagrecimento, onde elas realmente passaram fome e depois voltaram a engordar. Mas ninguém sabe que existem várias formas de emagrecer, várias estratégias diferentes, e as mais conhecidas e mais utilizadas são aquelas em que as pessoas emagrecem passando fome, gastando todo o saldo motivacional dela rapidinho até desistir da dieta. Elas desistem, mas depois, lá na frente, elas voltam a tentar do mesmo jeito. Porque como funcionou por um tempo, ou sempre disseram que basta comer menos para emagrecer, é nisso que elas acreditam. E com o passar do tempo, as pessoas começam a acreditar com todas as forças que só é possível emagrecer comendo pouco e passando fome, com muito sofrimento. E quando eu digo para essas pessoas que não precisa ser assim, que dá para emagrecer e comer menos de forma natural, sem passar fome, elas duvidam e acham que eu estou oferecendo algo mentiroso. Olha só o que eu vou te dizer e vai parecer loucura. Você não precisa gastar suas energias tentando comer menos quantidades. Você só precisa sentir menos fome. Eu sei que parece um absurdo, porque muita gente nem imagina como fazer para sentir menos fome. Então, elas tomam como base a fome que elas sentem hoje. E por isso, elas evitam fazer uma dieta saudável. Eu sei que você quer saber como sentir menos fome. Então, eu não vou ficar aqui enrolando. No nosso programa, a gente ensina a ativar o modo emagrecimento de funcionamento do corpo através de 5 dispositivos. Um desses dispositivos é o dispositivo da matéria-prima premium, que nada mais é do que comer alimentos que possuem mais nutrientes do que calorias. Isso gera uma saciedade tão grande, a pessoa começa a sentir menos fome e começa a comer bem menos quantidades naturalmente. Quando a gente ativa o dispositivo da matéria-prima premium, eu costumo dizer que a gente faz as pazes com a nossa sensação de fome e passa a ter essa fome como aliada do nosso emagrecimento e não mais como oponente. E se você está pensando que essa matéria-prima premium é um monte de salada e um monte de comida integral que tem gosto de serragem, saiba que não é nada disso.
Eu estou falando de alimentos como carnes, frango, peixe, frutos do mar, eles encabeçam essa lista. Resumindo, quem precisa comer muito ou precisa comer toda hora, provavelmente precisa melhorar a qualidade da comida para sentir menos fome e comer menos. Quem sente menos fome faz uma dieta de perda de peso com muito mais facilidade. Tira a fome da jogada, aí vai precisar gastar toda a motivação, toda a força de vontade só com as tentações. Se você quiser saber mais sobre como fazer para ter a fome como a sua aliada e saber quais são os outros 4 dispositivos que ativam o modo emagrecimento do seu corpo, clica aqui em algum lugar desse vídeo e veja uma explicação completa sobre o meu método de emagrecimento. E já que eu estou falando sobre sentir menos fome, muita gente me pergunta se é obrigado a fazer jejum para emagrecer. E para responder essa pergunta, eu gosto de fazer uma analogia com o carro. Imagine que você tem um carro esporte na sua garagem. Esse carro precisa ser equipado com todos os acessórios para ele ficar bem bonito. Mas ele tem um problema. Ele não está com um motor muito bom. Esse motor não está funcionando bem, ele está mais ou menos. O que você faria com esse carro? Mandaria ele para a oficina consertar o motor e deixar ele funcionando no máximo das capacidades dele? Ou ao invés de arrumar o motor, você gastaria o seu dinheiro colocando um som de qualidade nesse carro ou um kit de rodas esportivas de liga leve? Ele vai andar mais ou menos, pode até te deixar na mão, mas pelo menos ele tem umas rodas bonitas e um som legal. Parece ridículo, né? Fazer jejum é que nem colocar acessório no seu carro. Pode ajudar o carro a ter mais performance, mas isso só vai acontecer se o essencial estiver funcionando bem, que é o motor. Muita gente quer fazer jejum intermitente, buscando resultados até milagrosos, mas esquecem de, antes, fazer o básico. Melhorar a qualidade da dieta, fazer exercício, dormir bem, consertar todo o metabolismo. O jejum é ótimo por vários motivos, mas ele não é obrigatório em nenhum processo de emagrecimento. Você faz se você quiser, se você gostar e se você se sentir bem fazendo. É totalmente possível perder muito peso e ficar bem em forma sem nunca precisar fazer jejum. Eu conheço gente que faz jejum sem melhorar a qualidade da dieta. E na minha opinião, isso só estressa o corpo. Ele sofre recebendo um monte de comida pobre em nutrientes e depois sofre passando horas e mais horas sem receber nada. Então, antes de fazer jejum, e se quiser fazer, arrume a sua dieta. E para encerrar, essa é uma pergunta que eu recebo todas as semanas e infelizmente eu vou receber por muito tempo. As pessoas me perguntam: a gordura animal é pior para a nossa saúde? Existe aquela crença de que a gordura animal, como a manteiga, a gordura da picanha, da linguiça, da gema do ovo, que elas são perigosas. Isso acontece porque esses alimentos eles foram condenados no passado. E a gente passou quase 50 anos ouvindo dizer que esses alimentos fazem entupir as artérias com colesterol e provocar doenças cardíacas. Mas os estudos que mostraram que a gordura animal provoca esses problemas, eles foram feitos com pessoas que, além de comerem carne, também comiam doces, comiam massas, eram sedentárias, fumavam. São pessoas que possuíam uma série de comportamentos que fazem mal para a saúde, além de comer carne. Isso trouxe uma série de má interpretação para essas pesquisas que já eram de má qualidade. Hoje, a gente tem estudos sérios e mais controlados mostrando que pessoas que comem gordura animal na forma de comida de verdade e evitam comida processada são pessoas altamente saudáveis. E mais ainda, as evidências têm mostrado que os maiores causadores de doenças cardíacas não são as gorduras animais, mas sim a combinação de carboidratos processados com as gorduras que foram inventadas para substituir as gorduras animais, que são aquelas gorduras que são feitas com sementes, como soja, óleo de milho, girassol, canola e as margarinas. Resumindo, as gorduras animais, que sempre foram saudáveis, levaram a culpa pelo estrago que o pão com margarina fez na saúde das pessoas. As gorduras animais, elas são mais saborosas, elas são mais estáveis ao calor, elas ficam menos tóxicas quando aquecidas e ajudam a construir células mais resistentes. Numa dieta de emagrecimento, elas ajudam mais, porque as gorduras vegetais feitas com sementes costumam piorar os quadros inflamatórios e parece que elas desencadeiam mais fome e mais distúrbios hormonais. Não precisa ter medo de alimento de origem animal, tenha medo de comida processada. Essa sim não faz bem para a nossa saúde. Essas são as perguntas que eu mais recebo.
Elas refletem o receio que as pessoas têm de tomar aquela decisão importante de emagrecer. Eu espero que eu tenha trazido mais luz para os seus dilemas e eu espero que isso sirva para que você tome coragem para fazer a escolha certa. Eu realmente acredito que emagrecer é muito mais fácil do que lidar com os problemas causados pelo excesso de peso em longo prazo. Por isso eu me preocupo tanto em descomplicar esse assunto. Porque com a informação correta, as pessoas percebem que não precisam conviver com excesso de peso. Dá para resolver esse problema sem achar que a vida vai perder a graça durante o processo. Se você tem mais perguntas, outras dúvidas ou quer saber mais alguma coisa, deixa a sua pergunta, o seu comentário aqui embaixo e aproveita para assinar o canal. Assim, você sempre fica sabendo, sempre que eu postar coisas novas. Um grande abraço e até mais.